Olá, sejam bem-vindos ao ano mais abençoado de nossas vidas. É um prazer estar com você nesse 11º dia do nosso projeto de 12 dias de oração. O nosso tema hoje é: ore para que você sempre encontre forças em Deus para viver uma vida vitoriosa. A palavra de Deus nos diz no livro de Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A 11ª lei de qualidade de vida é a inteligência espiritual, superando conflitos existenciais. Por que a inteligência espiritual é uma lei de qualidade de vida? Porque a vida é belíssima e brevíssima. E por ser breve, deve ser vivida com intensidade e sabedoria. Porque há um desejo irrefreável no cerne do ser humano de conhecer sua própria origem. Desde os primórdios de sua existência, ele procura pelo seu Criador, porque a religião é a única instituição que nunca se dissipou, é o único império que nunca caiu. Porque a fé, regada com a serenidade, traz paz social, estimula o humor, enriquece o prazer, mas controlada pelo radicalismo e autoritarismo, produz discórdia, promove o ódio, gera angústia, porque todo o sistema social ligado ao consumo, ética, lazer, clubes, trabalho, não consegue saciar o espírito humano, porque as mesmas inquietações que perturbavam os povos primitivos ainda perturbam o homem moderno, dentre elas a morte, o fim da existência. A vida humana é uma história que não aceita um ponto final, apenas uma vírgula. Mesmo quando aceitamos a morte, na realidade estamos nos rendendo homenagem à vida. Não aceitamos o fim da existência, o caos último, o nada em si, o nosso próprio extermínio. Só nos consolamos se acreditarmos na continuidade da vida. O fenômeno do fim da existência, as indagações do espírito humano, por desvendar essa origem, reforçam a tese de que procurar Deus não é sinal de fraqueza humana, mas da grandeza de sua existência. A procura pelo autor da existência é um golpe inteligentíssimo no intelecto. Questionar a existência de Deus é oportuno, pois sabemos que a humanidade está atravessando uma crise nunca antes vivida. A ciência avançou no século XX mais do que em todos os séculos passados. Agora, em pleno terceiro milênio, o conhecimento dobra numa velocidade espantosa. No passado, dobrava a cada 200 anos. Hoje, dobra a cada 5 ou 10 anos. Há um conflito existencial dentro de cada ser humano, seja ele um religioso ou um ateu cético, que a psiquiatria e a psicologia não podem resolver. A psiquiatria trata dos transtornos psíquicos usando antidepressivos e tranquilizantes. A psicologia usando técnicas psicoterapêuticas, mas elas não resolvem o vazio existencial, não dão respostas aos mistérios da vida. O que pretendemos é dar um choque de inteligência nessa delicada área. Não queremos dar um choque de lógica, mas de serenidade. Acreditamos que a fé pode e deve dar uma importante contribuição para o desenvolvimento da qualidade de vida. Infelizmente, nem sempre ela dá essa contribuição. É muito fácil criar um Deus à nossa imagem e semelhança e usá-lo para atemorizar e controlar as pessoas. Para expandir a nossa qualidade de vida, a fé deve propiciar o desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência. Primeiro, aprender a expor e não impor nossas ideias. Deve-se expor o que se pensa e o que se crê e não impor as ideias. Após expor as ideias, deve-se dar liberdade para os ouvintes rejeitá-las ou aceitá-las. Segundo, pensar antes de reagir. A inteligência espiritual deve contribuir para o desenvolvimento da arte de pensar, lapidar os instintos e estancar a agressividade, o ódio e a raiva. Terceiro, capacidade de tolerância e solidariedade. A tolerância é a arte de respeitar as diferenças e a solidariedade a arte de perceber as dores e necessidades dos outros e procurar supri-las. Quarto, o amor pela vida e pelo ser humano. A fé deve contribuir para o enriquecimento da emoção humana, desenvolvimento da sensibilidade, capacidade de perdão, compreensão e inclusão. Quinto, sabedoria. A inteligência espiritual deve expandir a capacidade
de reconhecimento dos erros, percepção das limitações, compreensão dos amplos aspectos da existência. O discurso de Jesus envolvia os amplos aspectos da inteligência espiritual, como o perdão, a fraternidade, a capacidade de trabalhar a dor física, emocional, a serenidade e a inclusão. Ele também tocava nos conflitos existenciais fundamentais de nossa espécie, tais como a angústia diante do fim da existência, a superação da morte, a eternidade, a felicidade inexaurível, a paz inesgotável, a justiça plena. Jesus tinha plena consciência da angústia do ser humano diante do fim da vida. Ele fez eloquente defesa sobre a continuidade da existência e a superação dos conflitos existenciais. Queria que cada ser humano fosse eterno, saudável, tranquilo, feliz e sábio. Queria estancar as lágrimas das crianças que perderam seus pais, aliviar o desespero da procura incansável por eles. Queria aliviar a angústia dos pais que perderam seus filhos, que não mais sentirão o seu calor nem ouvirão a sua voz. Queria consolar os que perderam pessoas queridas, irrigando-as com esperança diante da separação. Aliviava os temores e produzia consolo íntimo. A psicologia e a psiquiatria não têm como oferecer esse conforto emocional. O que é fascinante no discurso de Jesus é que, apesar de discorrer sobre a eternidade com veemência, ele não pressionava as pessoas a seguir suas ideias. Jesus nunca procurou os primeiros lugares. Ele nunca quis aparecer por aparecer. Jesus não viveu em função do prestígio social. Por isso, alguns dias antes de morrer, ele estava na casa de um leproso, Simão, sentado ao redor da mesa e não fazendo reunião de cúpula. Seu maior desejo era servir e não ser servido. Era dar e não receber. A única vez que ele aceitou estar acima dos outros foi quando esteve pendurado numa cruz. Para seguir Jesus, as pessoas tinham que ser livres. Deveriam exercer o tão famoso e tão pouco compreendido fenômeno do livre-arbítrio. Se vivêssemos uma pequena porcentagem do que ele viveu, a nossa vida seria outra. Então hoje nós vamos orar para que a nossa fé em Deus ela venha aumentar tanto, que nós tenhamos serenidade para enfrentar todas as barreiras, todos os obstáculos, tudo aquilo que a vida nos trouxer, com a certeza de que Deus está no controle sempre. Que em nome de Jesus nós possamos usar a nossa fé para sermos pessoas melhores, para que nós possamos encontrar forças em Deus, que nós possamos buscar de Deus as nossas forças para vivermos uma vida vitoriosa. E assim, de verdade, nós teremos em 2019 o ano mais abençoado de nossas vidas. Vamos orar. Que Deus te abençoe.